noite, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender os teus caminhos. Pedimos em nome de Jesus pela nossa vida, que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja e nos dando sabedoria. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, estamos estudando o livro de Naum. O livro de Naum traz uma profecia espetacular sobre a destruição de Nínive. Aquilo que era impossível na época que Naum escreveu. E ele escreveu em meados do século VII a.C., em torno de 640 até mais ou menos 610. Era inviável o Império Assírio deixar de existir. A cidade que é alvo da profecia era uma cidade intransponível, muito bem guardada, mais de 1.800 torres de segurança, muros que se erguiam por mais de 30 metros, abastecimento de água, estrutura logística, um poderoso exército com cavalaria, carros, infantaria, um povo guerreiro, porém, um povo cruel. Um povo que muitas vezes se excedia com seus inimigos e que não tinha misericórdia nenhuma. Lembrando os irmãos, 120 anos antes da profecia de Naum, um outro profeta chamado Jonas foi enviado a Nínive, dando uma palavra de Deus sobre a destruição da cidade. E a cidade se arrependeu, desde o maior até o menor. E eles foram poupados. Porém, retornaram aos seus maus pecados. E nós sabemos que Deus é um Deus que julga. Deus é um Deus que controla as nações. Deus é um Deus que realiza tudo aquilo que Ele quer segundo o seu propósito. Nesse último capítulo aqui, nós vamos estar conferindo o destino final de Nínive. E o que Deus tinha preparado para esse povo. No capítulo anterior, foi como se nós tivéssemos sido transportados, como uma cena de guerra. O capítulo 2 é um escrito que nos dava o retrato perfeito do que ia acontecer com Nínive. Inclusive, se você não viu essa palavra, meu conselho é que você vá para a internet e assista. Uma palavra muito boa, muito edificante. Amém? Então vamos ao nosso texto. Livro de Naum, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentiras e de rapina, não se apartará dela o roubo. Veja que interessante. Nesse capítulo nós temos 3 acusações contra Nínive. Bem claro, em 3 trechos vão acontecer 3 acusações. E essas acusações, todas elas vão trazer consequências. Irmãos, eu sempre falo, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Quando Abraão recebeu a promessa da terra prometida, Deus falou, olha, a tua descendência vai por 4 gerações servir a outra nação, mas eu vou trazer vocês de volta aqui. Por quê? Porque o cálice da ira dos amorreus ainda não se encheu. Qual que é a figura? Os pecados vão se acumulando. Lógico que Deus, Ele vai operando. Mas nós percebemos o quê? Que chega um momento que Deus dá um basta. Fechou. E quando Deus dá esse basta, normalmente Ele vem e arrasa com tudo. É o que está acontecendo aqui. Nínive está sendo acusada, primeiro, de ser uma cidade
sangrenta. Para vocês terem uma ideia, os reis assírios amputavam pessoas vivas. Eles pegavam, arrancavam a pele das pessoas vivas e colavam nos pilares. Imagina a dor. Não apenas isso, os assírios eram um povo, uma nação, um império, que o sustento dele vinha, na sua grande maioria, do saque, da pilhagem e do roubo da riqueza de outras nações. Chegou um momento em que eles ficaram tão especializados na guerra, que aquilo passou a ser a principal fonte de recurso do reino. E aí os irmãos sabem, quando acontece uma guerra, primeira coisa que morre, a verdade. Segunda coisa que morre, os povos. Então aqui Nínive está sendo acusada do quê? Da sua ganância desonesta e de ser sangrenta. Então Deus vai dar um veredito, Deus vai dar uma consequência para essa atitude. E isso vai acontecer no versículo 2, olha que interessante. Estrépito de açoite há, e o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, com uma lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos, a abundância de cadáveres, e não terão fim. Os defuntos tropeçarão nos seus corpos. Irmãos, quando Nínive caiu, as ruas ficaram entupidas de cadáveres. Os soldados da defensiva tiveram que correr por cima de corpos mortos. Os carros passavam por cima de pedaços das pessoas. Quando a cidade de Nínive foi desenterrada, 2.500 anos depois, em 1842, havia indícios dessa matança. Você imagina, você está numa grande cidade, no mínimo 1 milhão de habitantes. A grande maioria da cidade está sendo morta. Os soldados estão sendo mortos. E você tendo que lutar ou que fugir no meio de cadáveres. Nós não fazemos ideia o que é isso. Nós não fazemos ideia da cena de terror. Irmãos, é aterrorizante. Uma pessoa com o ventre aberto. É aterrorizante. Uma pessoa agonizando no chão, no qual um carro com lâminas nas rodas cortou as pernas dela. Como se fosse um porco. Irmãos, é agonizante. Irmãos, o sangue empoça. Formam-se rios de sangue. Pessoas mutiladas, pessoas degoladas. Pessoas pedindo para morrer. A cena é de terror aqui. Quando fala uma espada flamejante, o que está falando? Quando a guerra acontecia de dia, era normal a luz do sol resplandecer quando a espada era levantada. A espada levantada para dar um golpe. Esse golpe é certeiro. Ou mata, ou mutila. Deus está dando um quadro horrível das ruas de Nínive na sua queda. Não podia ser algo mais sangrento e doloroso. Por quê? Porque a hora da paga chegou. Deus deu basta. E aí a narrativa continua, versículo 4. Por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Veja que interessante. Nínive era pagã.
O Império Assírio era idólatra. Prostituição está diretamente ligada a idolatria e feitiçaria. Porém, não apenas isso. Quando nós lemos o livro de Oséias, nós percebemos que a prática espiritual de um povo acaba trazendo consequências na moralidade desse povo. Por que que o Brasil é um país desgraçado? Prostituído. Por quê? Porque a marca dessa nação é o roubo, a corrupção, a idolatria e a prostituição. E isso nos transformou um país desgraçado. Não se engane, irmãos, é muita tristeza. E esse país ainda não foi subjugado, porque tem muito povo de Deus. E por causa desse povo, Deus tem misericórdia no agir. Mas entenda, a prostituição espiritual, eles não, porque chegavam numa terra conquistada, a primeira coisa que fazia, matava todos os sacerdotes. Segunda coisa que fazia, pegava os deuses da terra e retirava. Terceira coisa que fazia, impunha o culto aos seus deuses. Então o Império Assírio era exportador de prostituição espiritual. Porém, ele também era marcado por prostituição, fecha para mim, por prostituição sexual. Adultério, fornicação, toda sorte de pecados. A corrupção moral era uma das marcas do Império Assírio. Essa daqui é a segunda acusação. Olha que interessante. O Novo Testamento, quando fala Babilônia, mãe das prostituições, está usando o mesmo tratamento que aqui. O que nós entendemos? Um dos motivos das pragas do Apocalipse é a prostituição moral e espiritual da terra. Por isso que Deus vem punir. O que nós entendemos? Existe uma besta no Apocalipse com 7 cabeças. Essas 7 cabeças representam os 7 grandes impérios. A grande Babilônia vai carregar a característica de todos os impérios humanos que dominaram na Terra. Entre eles, o Império Assírio. Então, muito do que nós vimos, de uma maneira, é lógico, uma nova embalagem, nós vamos ver está acontecendo na Terra. E hoje já está acontecendo. Veja, eu não vi nenhum vídeo, mas só a chamada da capa no YouTube, me parece que esse carnaval foi mais pesado que os outros, esse e o passado. Não vai passar em branco. Entendeu? O povo se alegrando em desobedecer a Deus. Por que é importante eu ver textos como o capítulo 3? Existe uma acusação. Aí quando Deus vem e pune a terra hoje, você fica perguntando o óbvio, Deus, por quê? Irmãos, isso é o básico, é porque eles estão em prostituição espiritual. E a minha justiça exige que eu puna. Simplesmente por isso. Porque se eu não punir, eu não sou um Deus justo. Lembra, amor e justiça, um atributo não anula o outro. Vamos ver a consequência desse pecado, versículo 5. Olha que interessante. Eis que sou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez,
e os reinos a tua vergonha. Lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Donde buscarei consoladores? Irmãos, olha a cena. A cena é de uma mulher se prostituindo, tendo sua saia levantada na cabeça e tendo todas as suas partes íntimas expostas. Não apenas isso, publicamente para todas as nações. Essa era uma das piores cenas do mundo oriental, principalmente para o judeu. O que Deus está falando? Eu vou envergonhar vocês. Não apenas isso, eu vou expor isso para todo mundo vai saber. Não apenas isso, você vai ser destruído de uma forma, e não vai ter o que console. Tudo isso aconteceu, se cumpriu. Agora eu pergunto, hoje, quando nós vemos os mesmos pecados, a Bíblia não ensina que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Será que Deus não vai punir do mesmo jeito? Irmãos, está dando para entender por que acontece tanta tragédia? Porque às vezes nós temos uma visão romântica. Tem gente que até fala, onde está Deus que deixou acontecer essa tragédia? Já ouviram isso? Irmãos, está errado. Tinha que falar, Deus que me livre dele enviar essa tragédia sobre mim. Porque quem enviou a tragédia foi Deus. Nossa, pastor, foi Deus. Irmãos, acorda. No Apocalipse, Jesus Cristo, Ele pessoalmente vai abrir os selos. As trombetas são ordenadas diretamente por Jesus. Numa das cenas mais tenebrosas do Apocalipse, o anjo recebe uma ordem do céu. Vai! E aí, quando ele passa a foice de juízo na terra, a figura é de um mar de sangue que chega até o freio dos cavalos. Na última grande batalha da terra, o próprio Jesus faz um convite. Venham comer a carne dos reis e dos poderosos da terra. Por quê? Porque o evangelicalismo brasileiro é infantil, não conhece o Deus da Bíblia. Se conhecesse, ia andar com mais prudência. Lógico, nós nunca vamos conseguir agradar a Deus 100%. Porque nós só nos tornamos agradáveis a Deus porque estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas nós sabemos que o modo como nós vivemos como cristãos reflete na qualidade da nossa vida em relação a Deus. Nós sabemos que nós temos um Pai e que esse Pai nos disciplina porque Ele é Pai. Estão entendendo a ligação? Porque às vezes nós temos a tendência de falar, não, Nínive era incrédula, mas espera lá. O Novo Testamento fala que Deus disciplina os seus filhos. E se você não é disciplinado, você não é filho. Entendeu o que eu aprendo com esses exemplos? E eu paro de ter uma visão romântica, uma visão tola. Coisas ruins acontecem, elas só acontecem porque o Todo-Poderoso autorizou. É isso que a Bíblia ensina. Isso nos desafia o quê? A orar por aquele seu parente que está andando em desobediência.
a orar por aquele seu amigo que está fazendo coisa errada, a interceder. Senhor, abre os olhos dessa pessoa. A orar por aqueles que te fazem mal, porque se a mão de Deus pesar, ela vai pesar para valer. Entendeu? Se você é um crente maduro, estou falando que você vai fazer isso todo dia, vai andar 2 palmos, não, mas, sabe, vai haver momentos em que vai dar um estalo, vou orar por essa pessoa. Eu estou com raiva. Aí mesmo com raiva, você fala, Senhor, só sabe que eu estou com raiva. Mas abre os olhos dessa pessoa. Que ela não faça mais isso. Ajuda ela e me ajuda com essa raiva minha. Acabou. Oração típica do pastor Maurício, 29 segundos e meio. Entenderam? Por quê? Porque as nossas atitudes trazem consequências. Não há rico, não há pobre. Não há incrédulo, não há crente que não tenha consequências, que deixe de ter consequências das suas atitudes. Amém? Vamos avançar, versículo 8. A terceira acusação. És tu melhor do que Noamon, que está assentada entre os canais, cercada de águas, tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e não tinha fim. Pute e Líbia foram seu socorro. Todavia foi levada cativa para o deserto. Também os seus filhos foram despedaçados nas estradas de todas as ruas. E sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. O que o profeta está falando aqui? O profeta está falando da altivez e o orgulho da Assíria. Está comparando Nínive a uma grande cidade chamada Noamon, que nada mais é que a cidade de Tebas, no Egito, conhecida hoje como Luxor. Essa cidade foi destruída em 663 a.C. Por quem? Pelo Império Assírio. Ela era uma cidade intransponível. Primeiro, ela estava a 640 quilômetros subindo o rio Nilo. Longe do litoral. Na linha do litoral, o Império Egípcio tinha os etíopes, que eram guerreiros poderosos, os líbios e Put, que é um outro nome para esses povos, que eram tudo aliados deles. Então o que acontecia? O mar Mediterrâneo funcionava como muralha do Império Egípcio. E esses povos serviam como primeira linha de defesa. Não bastasse isso, para tomar o exército precisava viajar, quase 1.000 quilômetros, rio acima, passando inclusive pelas cachoeiras do rio Nilo. E quem aqui conhece um pouco de mato, não é fácil transpor cachoeira, a logística é enorme. Entendeu? Isso tinha que acontecer na época da seca. Porque quando a cabeceira do rio Nilo, a neve derretia, o rio chegava a encher 3 quilômetros para o lado, tornando intransponível a missão de derrubar a cidade de Noamon, ou Tebas, ou Luxor. Só que o Império Assírio, em uma campanha militar, foi lá, derrotou a Etiópia, derrotou o Egito Baixo, derrotou os de Put, os líbios, subiu o rio Nilo e arrebentou com Tebas. Para vocês terem uma ideia, Tebas era a cidade, a importância da cidade, primeiro, capital do reino do Egito naquela época.
A cidade mais importante. Segundo, era a cidade dos 100 templos, capital religiosa. Terceiro, por estar colocada à beira do rio Nilo, eles conseguiam fazer irrigação para a agricultura. E podiam ter água para beber. Que Naum está falando? Ninivitas, vocês são tão orgulhosos e estão esquecendo o que aconteceu com Noamon, com Tebas. Ninguém diria que ela seria tomada. Aqui o profeta está falando do pecado do orgulho e do pecado da presunção e da altivez. E de achar que você nunca vai cair. Irmãos, que Deus coloque no nosso coração um santo temor. Cuidado como você vive. Irmãos, nós somos frágeis. Nós não somos nada. Nós somos um vento. Pede para Deus te dar revelação, entendimento espiritual da nossa fragilidade. Nós não somos nada. Nossa vida pode virar do avesso, de um minuto para o outro. Você pode fazer uma consulta no médico e descobrir que você está numa doença terminal. Você pode sair de casa, sofrer um assalto, levar um tiro, e no final daquele dia a tua família vai te enterrar, vai buscar você no necrotério. Sabe por que você volta vivo para casa? Porque Deus te guardou. Porque foi a vontade dele que você voltasse vivo. Sabe por que está todo mundo com saúde aqui dentro dessa sala? Porque a bondade de Deus está nos dando saúde, está nos dando o que comer, está nos dando o que vestir, está nos dando trabalho. A pior presunção que tem é você se achar o bom, você se achar o melhor. Cuidado. Sabe? Foge de briga, foge de situação difícil, foge de encrenca, bolinha baixa. Se afaste do mal. Procura obedecer à vontade do Senhor. Tem crente que acha que pode fazer tudo e está tudo bem, vai cair no pecado dos ninivitas. E aí eu estou falando para vocês não viram o que aconteceu com Noamon? Vocês não viram o que aconteceu com Tebas? Ricos, poderosos, abastados, um dos maiores exércitos da antiguidade. Povo inteligente, capacitado, que tinha até um grande grau de conhecimento. É só ver a engenharia dos egípcios. Deus arrancou com raiz e tudo. Hoje, você pode chegar numa agência de turismo e falar, eu quero ir para Luxor. Passar uma semana lá. Você vai pegar seu avião, você vai descer na cidade do Cairo, no Egito, vai pegar uma ponte aérea e vai passar uma semana em Luxor visitando as ruínas dessa cidade aqui. E vai ver tudo que os assírios destruíram. E vai ver a grandeza da cidade. Irmãos, quantas pessoas à nossa volta que a gente olha e são arrancados com raiz e tudo, de uma hora para outra. Entendeu? Por exemplo, aquele empresário Ike Batista. Quem diria que aquele empresário, ele ia falir como faliu? Transformador, né? Quem diria que ele ia falir como faliu? É uma coisa curiosa. Irmãos, não se preocupem. Vamos orar a Deus. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor venha nos livrando de todo mal. Senhor, se for da Tua vontade, que esse culto não seja interrompido por uma queda de energia. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para falar. Pra você ter uma ideia, a força da energia, ela é magnética. Para ter uma ideia, o celular não está plugado na tomada.
Assim que a luz mexeu, magneticamente mexeu aqui, que o celular também deu uma descida. Isso mostra o quê? Nós não somos nada. Você viu alguma coisa? Não. Depois bota na internet, queda de raio. E aí você me diz, se você é alguma coisa. Amém? Vamos ver a consequência dessa acusação. Versículo 11. Tu também serás embriagada e te esconderás. Também buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca dos que há de comer. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres, e as portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Aqui é o juízo. Olha que interessante. Tem uma figura aqui que muita gente não entende bem. O teu povo será como mulheres. Irmãos, não haviam inventado a pólvora. E por mais habilidosa que uma mulher pudesse ser com uma espada, não era comum naquela época mulheres guerrearem. Hoje você pode cruzar uma fuzileira naval americana. E se ela foi bem treinada, ela vai realizar a mesma coisa que o soldado faz. Por quê? Porque tem pólvora, tem tecnologia. Agora, nessa época, as mulheres não guerreavam. Aí o que acontece? O que Deus está falando? Olha, vocês vão virar pó. Não apenas pó, vocês vão se comportar que nem mulher. De tão apavorado que vocês vão ficar. Por quê? Coitada das mulheres e das crianças e dos idosos. Sem espada, sem escudo, sem saber lutar. Nunca recebeu treinamento militar. Aí vem o exército inimigo, invade a cidade e quando você vai ver está matando todo mundo. E quem não está matando está estuprando. Vocês imaginam o quadro? Percebe? É o que Deus está falando que vai fazer com o povo de Nínive. Trazer esse pavor, esse espanto. Trazer o mesmo espanto que assolava as mulheres da antiguidade. Irmãos, na guerra, quem mais sofre são os mais fracos. Sempre. Sempre. E vou falar uma coisa para vocês. Cuidado com essa história de misericórdia na terra, na guerra. Hoje melhorou. Mas ainda tem muita atrocidade. Entendeu? Então, sempre que você lembrar, ore por paz. Agradeça a Deus pela paz. Ore pelo nosso governo. Ore pelos nossos dirigentes, para que comamos o nosso pão sossegadamente. Amém? Vamos seguir. Versículo 14. Tira águas para o cerco, reforça tuas fortalezas. Entra no lodo e pisa o barro. Pega a forma para os tijolos. O fogo ali te consumirá, e a espada te exterminará. Consumir-te-á como a locusta, multiplicar-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Qual é a figura aqui? A figura é de uma Deus mandando. Cidade, se prepara, porque a guerra vai vir. O que está usando a figura de poços de barro, onde era colhido o barro e o betume, para fazer tijolos. Tijolos para quê? Para levantar defesas, para levantar muralhas. Só que aí, numa figura poética, o profeta compara aquele povo a gafanhotos. Então, como é que é gafanhoto? Gafanhoto está tudo num lugar. Num determinado momento acontece alguma coisa, voa tudo. O que ele está falando aqui?
que quando vier a guerra, toda a direção do exército, toda a direção da cidade, vai, ó, cada um por si. Inclusive, na passagem anterior, ele fala o seguinte, ó, vão ser lançadas sorte sobre os nobres. Sabe como é que era lançada sorte sobre os nobres? Jogava sorte, você, morre. Jogava sorte, você, escravo. Jogava sorte, você, sua família agora é nossa. Sua mulher vai ser minha mulher. Aí ela lançava sorte, Julião, bom, você é grande, você vai carregar balde pra gente. Era assim. Vocês imaginam o terror? Tenta desenhar o quadro. E aí você imagina que os capitães, cujo você trabalhou para eles serem alimentados e treinados para proteger o teu povo, na hora do aperto, todo mundo da linha. Vocês imaginam a sensação de desamparo? Lembra a mesma figura de mulheres? Por quê? Porque desamparadas. Deus está retirando o amparo, Deus está retirando a guarda. Entendeu? É a figura que se apresenta aqui. Agora, deixa eu dar uma dica boa para você, meu irmão. Não dependa de governo. Dependa de Deus. E faça você a sua parte. Não confie nas autoridades. Não fique esperando as autoridades. Nós tivemos exemplos recentes de tragédias no nosso país, que até hoje nada foi feito. E nessas tragédias, quem usou a cabeça, quem, pelo poder de Deus e pela guarda de Deus, agiu, sofreu menos. Para vocês terem uma ideia, o que é o nosso país? Mais de 50 milhões de brasileiros recebem Bolsa Família. E menos de 50 milhões trabalham. Dá para confiar? Na verdade, tinha que 95% trabalhar, porque a força de um país é um trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. Irmãos, assistência social é necessária, mas ela não é bênção de Deus. Do suor do teu rosto comerás. O tempo todo na história bíblica você vê Deus abençoando a turma trabalhando e vivendo. O maior orgulho do povo israelita da antiga aliança era prosperar. Existe evangelho da prosperidade? Não, mas esse princípio de trabalhar e prosperar permanece. O próprio Paulo ratifica, quem não trabalha não coma. Percebem? Então essa questão que o texto fala do amparo, que Jesus Cristo seja o seu amparo, seja alguém resiliente, seja alguém proativo, seja alguém que pense as situações, seja alguém que antecipe o problema. Seja protagonista da sua vida, isso glorifica a Deus, porque você está usando as faculdades que Deus te deu, os dons naturais e espirituais que Deus te deu. Não fique esperando, porque se é retirado o seu amparo, é só com ele que você pode contar. Não é melhor, enquanto está bem, eu estou me dedicando ao Senhor? Vou esperar a coisa ficar feia? Para me consagrar mais a Deus, para buscar mais a Deus, para me tornar um cristão melhor, para me tornar um ser humano mais maduro, para acertar minha casa, para corrigir o que tem que ser corrigido, para ordenar minha vida financeira. De repente, se for o caso, fazer uma reforma que precisa ser feita, melhorar a situação da minha família. Enquanto está bem. Porque o dia mau vai chegar. É uma certeza. Um dia, de alguma forma, o dia mau vai chegar. Irmãos, eu não contei uma experiência para os irmãos.
Os irmãos sabem que em 2021 eu corri o risco de ficar cego dessa vista. Passei por uma cirurgia. Irmãos, há um mês. Tocou o despertador, eu fui levantar da cama. Eu caí da cama. E bati a cabeça nessa região, na parede. Sabe o que aconteceu, irmãos? Essa minha vista ficou preta, a vista operada, desligou. Imagina você desligar um aparelho de TV. Na hora, eu fiquei em pânico. Olhei para Paulo e falei, amor, minha vista ficou preta. Aí eu já orei clamando a Deus, irmãos, caí da cama. Igual criança de 5 anos, um homem de quase 60. Com uma condição física razoável. Não estou caindo pelas tabelas. Uma batida, a vista desligou, que nem desliga um aparelho de TV. Vocês imaginam o pânico? Em segundos, eu já vi todo o filme passando. Falei, é o hospital dos olhos, cirurgia. Aí eu fui na sala já orando, clamando a Deus. De repente eu olhei com uma tela preta. Aí apareceram um monte de pontinhos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sabe? Linhas de pontos. De repente, dentro daqueles pontinhos, a vista começou a voltar. Aí a vista voltou escura, como uma televisão que reabria. E aí mais uns 5, 10 segundos ela voltou inteira. Irmãos, foi um pânico. Agora tente imaginar a cena. Eu não caí da cama no chão. Minha cama é meio metro da parede. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu simplesmente perdi o apoio e bati meio metro. Desligou minha vista. Se Deus não tivesse tido misericórdia, o que poderia ter acontecido? Entendeu? Lógico que eu orei, lógico que eu entendi. Poxa, Senhor, não precisava ter levantado tão rápido. Entendeu? Aí depois você vai digerir o que aconteceu, né? Mas assim, isso mostra a nossa fragilidade. Entende? De alguém que procura dar certo. Os irmãos me conhecem, eu procuro ser precavido. Mas fatalmente, uma hora a gente erra. Você percebe como nós somos frágeis? Vocês imaginam o pânico? A palavra certa é pânico. Até hoje eu lembro. Dá um ruim. Até hoje eu lembro e falo, Deus, obrigado que voltou. Porque quando eu operei minha vista, a hora que ficou preta, tchau. Não tinha o que voltava. Se eu não tivesse operado, cego pro resto da vida dessa vista. Entendeu? Mas Deus foi bondoso comigo. Só que assim, eu vou falar para vocês, hein, faz um mês que eu estou andando ressabiado. Prestando atenção em tudo. Entendeu? Atento, comportamento da visão, atento nas coisas. Entendeu? Tomando cuidado. Porque existem algumas coisas que servem de aviso. Tipo, ó, aí eu tô falando, não é Deus, tá? Ó, mano, fica ligeiro. A casa cai. Mas percebe a fragilidade? Um toque de despertador. Entenderam o que eu estou falando? Cuidado, prudência, firme no Senhor. Irmão, foi a misericórdia de Deus que fez a vista voltar. Glória a Deus por isso mesmo. Tem nem o que falar. De contar que vocês dão ruim. Mas vamos seguir para encerrar. Versículo 18. Os teus pastores dormirão, ó rei da Síria. Os teus ilustres repousarão. O teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama
baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? O capítulo, o livro encerra assim, olha, tudo isso vai se cumprir, aqueles que são para vigiar vão dormir, e tem mais, todo mundo que vocês maltrataram vai bater palma, por causa da tua destruição. Irmãos, quando os maus são punidos, os bons se alegram, o Senhor fez justiça. Lógico, você se alegra o quê? Parou a maldade. Você se alegra o quê? Bom, seria melhor que não tivesse chegado a esse ponto. Mas, como eu confio na justiça e na bondade de Deus, se chegou, Deus sabe o que faz. Melhor ele para julgar do que eu. Entendeu? Mas assim, você, na última aplicação, jamais pode se alegrar com o mal. Nós, cristãos, temos que nos alegrar com o bem. Temos que trabalhar com o bem. Temos que apoiar o que é bom. E principalmente o que o livro nos ensina. Se é para confiar em algo, confie em Jesus Cristo, porque só Ele é firme. Nem o maior exército da sua época conseguiu resistir. Quando Deus deu uma palavra, ela se cumpriu cabalmente. Que o Senhor nos guarde da arrogância, dos pecados, da falta de compromisso e da falta do temor a Ele. Para que nós possamos viver os nossos dias sossegadamente e tranquilamente, servindo ao Senhor com toda boa obra. Amém? Amém. Vamos orar?